Fala, gigantes! Hoje nós estamos aqui, mais uma edição da Octo e, claro, como sempre, eu trouxe uma pessoa que tem um valor muito grande na minha vida, na minha jornada, que tem um significado enorme e eu não poderia deixar de convidar essa pessoa tão especial, que é o Wellington da GEM. Wellington, seja muito bem-vindo. É Obrigado. uma satisfação enorme de ter você aqui comigo hoje. Obrigado. E eu quero que, antes de mais nada, você comece falando para o público quem é o Wellington. Obrigado, Gi, pela oportunidade. Nossa, é uma honra estar aqui com você, participando deste projeto lindo, maravilhoso, que na verdade é a união de dois propósitos aí, né? Sim. Na verdade, um único propósito, né? E duas empresas aí separadas. Bom, falar um pouquinho de mim é um pouco difícil, né? Porque eu tenho essa, vamos dizer assim, essa dificuldade, né? De colocar, mas no dia a dia vocês vão conhecendo quem é o Wellington, né? O que que ele pensa, como ele age. E assim, falando um pouquinho assim da minha trajetória, hoje eu sou empresário já há 15 anos e engenheiro, pastor também, né? Pai de família, tenho uma esposa maravilhosa, Maria, que com certeza está me assistindo aqui, e meus dois filhos, né? Um casal, que é o Davi e a Maia. Davi hoje tem 14 anos e a Maia com 6 anos, que são os meus amores para a vida aí, né? E a GEM? Fala um pouco sobre a GEM. Como que nasceu a GEM? Qual foi a jornada? Por que que você decidiu ter a GEM? Falo, Gi, eu vou dizer assim que sempre foi um sonho empreender para mim, sabe? Desde quando eu me conheci como alguém que precisava trabalhar, que precisava construir, isso foi um propósito que nasceu no meu coração desde pequeno. E já tem 15 anos essa trajetória, e eu confesso para você, Gi, não foi fácil, né? Não está sendo fácil, né? Ainda bem, né? Ainda bem, porque senão a gente não teria se conhecido. Exatamente, Gi. Essa trajetória foi uma trajetória de aprendizado e meio que pelo fogo, Uhum. sabe? Você vivendo e aprendendo. Eu sempre tive aptidão, assim, por energia elétrica, sabe? Em gostar de energia e tudo. E decidi empreender, ou melhor, e decidi fazer engenharia. E nesse momento eu estudei 5 anos da minha vida, não era empresário ainda, e modéstia à parte, Gi, eu sempre fui um bom engenheiro, sabe? Até as pessoas, né, já tem, desde 2012 formado, até hoje as pessoas que estudaram comigo lá no passado me procuram para mentoria, essas coisas assim voltadas, né, para engenharia. E me formei como engenheiro. Depois de 2 anos formado, eu decidi empreender. E aí eu pus na minha cabeça, como eu sou um bom engenheiro, eu também vou ser um bom empresário. Só que eu esqueci que eu estudei 5 anos para ser engenheiro e fui empreender. E como eu lidava com máquinas, equipamentos e tudo, Gi, é muito fácil uma máquina aceitar o seu comando. Sim. Então você manda a máquina ir para a direita, ela vai. Manda ela injetar 1 quilo, ela injeta. Só que quando eu fui empreender, eu já não estava lidando mais com máquinas, Sim. né? Eu estava lidando com o quê? Com gente, vamos colocar Aí o assim. desafio é maior. Gi, nesse momento eu tive muita dificuldade, porque eu dava um comando para as pessoas, né? Ó, faz isso. E nem sempre as pessoas fazem o que a gente pede, né? Por dois motivos. Um, porque ela não entendeu, ou às vezes você também não soube pedir. E eu comecei a me frustrar no meio do caminho, com as pessoas mesmo. As pessoas que Uhum. trabalhavam comigo e não entendiam, ó, por que que eu não consigo, né, lidar com as pessoas e automaticamente não conseguia lidar, eu cobrava demais, porque eu sempre fui movido por resultados. Então, se a empresa não vende, se a empresa não entrega um resultado aceitável, não tem empresa, não tem jeito. E isso me trouxe muita frustração, Gi. Muita frustração nessa jornada, ao ponto de eu quebrar, sabe? Eu me estagnei por 8 anos, vivendo num faturamento de R$ 80.000 por mês. E um custo fixo, e um custo fixo de
80 mil. Nossa, você, na verdade, então, abriu a empresa só para poder falar que era empresário, né? Porque não tinha lucro. Exato. Eu não estudei, eu não sabia o que que era uma DRE, por exemplo. Mas a Sabe? gente não aprende isso, né? Quando a gente vai para a faculdade, nós vamos com a ilusão de que, eu vou aprender Exato. e vou executar e vai estar tudo bem. Só que existe uma outra faculdade que nós não aprendemos, que é a faculdade do empreendedorismo. Exato. Então, as nossas escolas, eu vim de uma escola estadual que malemar ensinava o básico, né, do beabá, vamos dizer assim. Não fui forjado, né, e capacitado para ser um empresário. E aí você vê essas formações de administração, sabe? Dá só uma pincelada do que é ser um empreendedor no Brasil. Uhum. E realmente você não tem um preparo. Hoje, até que tem algumas formações voltadas ao empreendedorismo, Sim. né? Fala-se muito do Sebrae, que o Sebrae ajuda e tal. Vai, busca o Sebrae, menino. Lá tem cursos gratuitos, não sei o que e tal. Eu fui buscar, mas eles dão uma pincelada do que é ser um empresário, do que é empreender no Brasil. E algumas crenças que tinha enraizada dentro de mim que eu precisei mudar para começar a aceitar algumas coisas. Um exemplo, é, todo mundo fala que empreender no Brasil não é fácil, Uhum. né? Só que tem gente que pega isso e fala, olha, empreender no Brasil não é bom. Sabe, não é bom empreender no Brasil, é muito imposto, o governo toma não sei quantos por cento de você e tal. Então acaba isso enraizando no empreendedor como que, pô, brasileiro não é bom para empreender. No Brasil não é legal. O legal é ir para os Estados Unidos, que desde pequeno a pessoa já é forjada a ser alguém que vai ganhar dinheiro por suas próprias mãos, o seu próprio negócio. E aqui no Brasil não funciona assim, né? E outras crenças de que o empresário é inimigo do colaborador. E o colaborador é inimigo do empresário. Sim. Sabe? Isso é pregado. Pô, se você vê um empresário que tem dinheiro, que anda com carro bonito, tá Sonegando imposto. sonegando imposto, né? Olha, com certeza deve estar maltratando os seus colaboradores, né? Muito serviço e tal. Olha só como ele tá. Se o empresário não tem dinheiro e tá com o carro todo ferrado, por exemplo, rapaz, ó, perdedor, sabe? Foi empreender, ó, não conseguiu dar conta. Tá aí, ó, tá pior que eu, que sou CLT, por exemplo. É. Isso é uma crença que existe, né? No meio do brasileiro. Sabe? Sim. E não só para o empreendedor, mas como pastor também. Se você vê o pastor que está bem, está roubando seus fiéis, né? Se você vê um pastor que não está bem, pô, esse aí é um fracassado. Você entende que não É. tem uma flexibilidade? E eu tinha isso também. Pô, eu tenho os meus colaboradores aqui, só que assim, se não entregou o resultado, irmão, você vai embora. Eu não consegui enxergar que tem uma pessoa ali, sabe? Uhum. E não adianta eu dar conhecimento, quando eu dava conhecimento, porque nem sempre eu dava, eu achava que as pessoas já tinham que saber Saber. por natureza, né? Porque ninguém nunca me ensinou a fazer isso, por que eu tenho que ficar te ensinando a fazer? Então eu tinha muitas essas crenças dentro de mim, sabe? E trouxe muitas frustrações, né? Até 2 anos atrás. Entende? Foi quando começou a mudar o cenário do Grupo Gen. Só que para mudar o cenário do Grupo Gen, o empreendedor precisou ser trabalhado, Sim. entende? Foi quando eu me deparei com uma situação assim que eu fui... Pensa num siri na lata, sabe? Você preso, né, numa caixa, você foi ali, vamos dizer assim, colocado em prova, você não tem a resposta, e eu como um bom dominante, sempre quero sair dos argumentos e mudar o cenário, mudar o jogo e tal. E foi quando a minha esposa parou e falou assim pra mim: Wellington, eu não entendo, cara. Como que você, sendo tão inteligente, você não consegue prosperar, cara? Você não consegue ir pra frente. Você dá um passo pra frente e tem que voltar dois. O que tá acontecendo, cara? Se você é tão bom assim, desse jeito, por que você quebrou? Mulher sábia. Entende? Uhum. E eu parei assim, não tinha resposta. Eu me desarmei.
Eu falei, Maria, eu não sei. Eu preciso de ajuda. Foi a primeira vez que eu parei e pedi ajuda. Porque para mim, no meu coração, não, né? Eu tenho capacidade. Né? Se eu não sei, eu aprendo. Sabe? Mas eu me parei e falei, eu preciso que Uhum. alguém me mostre. E tem uma frase, Gi, eu posso chamar de Gi aqui, né? Claro, Nós temos já uma intimidade. claro. Tem uma frase que eu Afinal, eu gravei. sou a Gi, a mina das vendas, né? Não é? Menina das vendas, exatamente. E eu parei naquele momento e eu entendi uma coisa. Que aquilo que eu não tinha ainda era por coisas que eu ainda não sabia. Uhum, Você entende? sim. Eu não podia viver aquilo porque eu ainda não compreendia aquilo na minha vida. E uma coisa que eu também põe no meu coração e é a que me leva sempre a me impulsionar a fazer as coisas, né? Esqueci. Só para descontrair, não esqueci mesmo. Bom, eu falei que aquilo que eu não tenho ainda, tal, é coisa que eu ainda não sei. Ah, esqueci, depois eu volto nisso. Wellington, Segue. quando a gente caminha para o empreendedorismo, normalmente a gente vai mesmo com as armas que nós temos para lutar. Só que no meio do caminho existe realmente uma jornada, uma batalha que é difícil da gente enxergar esse processo. Exato. Eu venho de uma família onde os meus pais sempre foram empresários. Só que o que que eu via neles? Um ciclo muito constante, o que Uhum. é comum de se ver hoje em dia. Eles abriam empresa, quebrava, abria, quebrava, abria, quebrava. Ah, não, é o mercado que não funciona, é porque esse produto já está batizado, enfim. E aí as pessoas elas vão mudando no meio do caminho porque ela acredita que é o mercado, que é a concorrência e nunca consegue olhar para dentro. E Exato. nesse processo eu fui entendendo, eu falei assim, eu vou ser uma empresária, eu sempre me vi, né, empreendendo, sempre. E aí a empresa dos meus pais quebraram e eu fui forçada, digamos assim, a Uhum. pensar o que que eu vou fazer. Eu fui lá para Porto Ferreira, que é a cidade das cerâmicas, porque a minha mãe já teve uma distribuidora de cerâmica antes. Sim. O que que eu pensei? Bom, se minha mãe já teve uma distribuidora, então pode ser que eu possa ter uma distribuidora também. Eu tinha 17 anos. Uau. Saí de São Paulo, fui lá para Porto Ferreira com a minha tia, na época que eu pedi ajuda para ela. Pegamos vários catálogos e comecei a vender de porta a porta, no bairro mesmo, lá da região da Zona Sul onde eu morava. Comecei a vender de porta a porta. Fechei um bom volume, fui com a minha mãe de ônibus. A gente sempre, meu pai trocava de carro como quem trocava de roupa. E aí eu fui de ônibus até lá com a minha mãe. Na hora de voltar, perdemos o ônibus para São Paulo, dormimos na rodoviária e aquele monte de cerâmica assim, ó, e a gente tudo deitado em cima da cerâmica Uau. para poder com medo de alguém pegar, Sim, né? sim. Aí voltamos para São Paulo, fomos entregar a cerâmica. Então esse foi o meu primeiro momento assim que eu fui empreender, né? Só que aí no meio do caminho apareceu a oportunidade de trabalhar registrado, larguei e fui trabalhar registrado que era mais garantido. Foi Exato. aonde a gente iniciou essa jornada. E aí, o que que eu pensei, né? Nesse momento, eu falei assim: eu não vou ser igual aos meus pais. Eu não quero ficar abrindo empresa, fechando empresa. Eu quero abrir, trabalhar com algo que eu realmente me identifico e vou caminhar daqui para frente. Segunda tentativa, 2014. A empresa que eu trabalhei durante 11 anos, infelizmente faliu. Mas ali foi a minha casa. Lá foi minha casa. Aprendi muitas coisas, o que um grande empresário, né, ele faz para poder manter os seus funcionários, os seus colaboradores próximo. E aí eu falei, caramba, uma empresa tão grande como essa, totalmente sólida no mercado, como quebrou? Investimento errado. E aí eu falei, até os grandes podem quebrar se não ouvir, né, as Exato. pessoas.
E aí eu saí de lá, fiz uma nova aquisição, comprei uma franquia num segmento que eu não tinha entendimento, mas eu comprei. Não mantive. Fiquei 1 ano e pouco com a franquia, não aguentei, vendi a minha parte e falei: não vou abrir outra coisa qualquer, eu vou fazer o que eu realmente gosto, que é gestão, né? Uhum. Gestão de pessoas, gestão de relacionamento. Relacionamento. Gestão de relacionamento. E aí foi Uau. onde eu comecei a galgar, e graças a Deus de lá para cá eu venho mantendo. Então, ou seja, na nossa vida de empresário, a gente tem esses altos e baixos, Entendi. até a gente encontrar o nosso propósito. Exatamente. História é linda, né? A sua trajetória, né? Bem E resumida. bem resumida, com certeza. Mas eu vejo que foi a sua escola, né? Sim. Esse momento que você teve como CLT e tudo, mesmo você tendo enraizado que você não iria trabalhar assim. Você Só que olha o queria. detalhe, mesmo no CLT, as minhas atitudes não eram como CLT. Como eu sempre trabalhei na Uhum, área comercial é o quê? Quanto mais você vender, melhor vai ser sua comissão. A minha casa eu construí com a minha comissão. sim, Claro, sim. teve a ajuda do meu ex-marido, mas a maior parte foi com a minha comissão. E ali eu tratava como se fosse a minha empresa. Se os nossos colaboradores tivessem essa mesma percepção. Exatamente, Gi. Eu costumo dizer que o caminho das vendas é o caminho mais rápido que tem para você ganhar dinheiro. Eu concordo super. Ainda mais eu, sou suspeita a falar. Exato. Você quer ganhar dinheiro, irmão, vai vender, cara. É, Vai vender que você ganha, sabe? Seja produto, seja serviço. E realmente, a Gislaine que tá falando aqui, né? Na verdade, é a minoria do público brasileiro. Porque o público brasileiro, ele tá acostumado assim. Desde os meus pais falavam, gente, né? Vai lá, menino, arruma um emprego, né? Fixo, que você consiga ganhar o seu salarinho lá para você poder pelo menos e viver, fique sabe? até aposentar. Isso, e aí a gente quer o quê? A tal da estabilidade, sabe? E o que que é estabilidade, né? Exatamente. E é muito pregado isso na cabeça do menino, né? Na minha Uhum. cabeça. Não, menino, não é isso não, vai lá, arruma um emprego. E aí uma outra coisa que eu até me lembro, o vendedor, pelo menos naquela época, quando eu era um pouco menor, ele era tido como não é uma profissão. Vendas não é profissão. Até hoje, Até Wellington, hoje. até hoje. Isso. E eu lembro que meu pai falava assim: meu tio era empreendedor, né? Ele já faleceu e tudo. Mas ele falava assim pro meu tio: Ô Batista, arruma um emprego pra esse menino aí, lá na sua empresa, cara. Esse menino fica aí sem fazer nada o dia inteiro, rapaz. Arruma pra lá. Pode ser até de vendedor, não tem problema não. Como se vendedor, assim, não fosse uma profissão, sabe? Fosse algo assim, vamos arrumar um negócio pra ele aqui, pode ser até de vendas, sabe? E eu fui trabalhar nessa empresa. E realmente foi pra vendas. E hoje, né, eu vejo que, pô, vendas mudou a minha vida, está mudando a minha vida, sabe? Sim. Se a gente olhasse vendas como, cara, o único meio de eu ganhar de dinheiro, e assim, eu gosto de dinheiro, né? Eu tenho Ainda bem, propósito, né? sabe? Exatamente. Também gosto. Eu tenho propósito, sabe? Eu vivo o meu propósito e tudo. Isso foi uma crença que eu mudei também, porque eu Uhum. achava que o meu propósito tinha que ser assim, não, então eu posso cobrar, porque isso aqui faz parte do meu propósito, né? Eu não posso ajudar os outros empresários cobrando, por exemplo, né? Porque eu aprendi, né? Então eu tenho que passar e não sei o que, tá? Hoje não, hoje já tô curado disso e falo, irmão, eu tenho que ganhar dinheiro, cara, e eu vou ganhar com o meu propósito, sabe? Uhum. E é vendas. Eu tenho uma empresa hoje que tem outros departamentos, vários departamentos, mas eu fico na gestão comercial, porque é o único caminho que eu vejo da gente ganhar dinheiro nesse Brasil, sabe? Então, antigamente era assim, e eu vejo você totalmente diferente, né? Como CLT, você já tinha uma mentalidade já formada por si, acredito que por si, e pelo meio que você vivia também, seus pais Uhum. empresários e tudo, né? Que não é a realidade de todos, né? As pessoas É. puxam o contrário. É, Hoje, depois que eu tomei aquela chibatada da minha esposa, né? Aquela lapada e tudo, eu fui procurar ajuda e eu fui aprender.
Aham. Metodologias e processos. Porque até então estava tudo na minha cabeça. Ah, como é que você vende? Ah, eu vendo aí, cara. Eu vou lá, ofereço produto e vendo. Mas peraí, existe um processo, existe uma direção, uma condução. Processo é vida, né? Liberta. Exato, Gi. E eu falei, não, como assim, cara? Eu só vou e faço. Não, moço. E no meio do caminho, eu identifiquei uma coisa, Gi. Existe uma metodologia dentro da gente, Uhum. sabe? Pode ser até parecida com o modelo da Gi, né? O modelo de outros vendedores e tudo. E quando a gente coloca isso para fora e você pega outros processos já estruturados e validados por outros passados, e você une a sua metodologia, o seu jeito de ser, vamos dizer assim, Uhum. com o processo, Gi, você voa. Sabe? Que você olha, peraí, existe isso aqui, esse procedimento, esse passo a passo, mas deixa eu colocar uma pitada Do do Wellington. Wellington aqui, É. sabe? E as coisas começam a ter bons resultados. E você começa a multiplicar aquilo, Você falou tudo, entende? Wellington, porque assim, o que que eu falo nas empresas? Os processos, eles são iguais para qualquer negócio. Porém, o que vai ser diferente é o gingado do Wellington. O Exato, gingado do Wellington no processo que vai ser exato. diferente. Por quê? Gislene, não consegui me adaptar com essa regrinha de plano A, B e C para clientes, para você vender. Não, eu tenho que entender. Então, eu procuro entender qual que é a sua necessidade, como que você acredita que pode chegar lá e Isso. vamos construir essa jornada junto. O processo é igual para todas, a operação? É igual, mas a gente vai colocar as caixinhas no lugar. De repente, o A para você, ele vai ser o B, e Uhum, para o outro cliente vai ser o A. uhum. E aí a gente vai validando e caminhando, sempre melhorando e aperfeiçoando. Por isso os indicadores Exato. precisam ser claros, né? Com certeza, Gi. Esse indicador, né? Essa palavra para mim não existia antigamente, sabe? Ah, indicador. Mas você mede isso? Quanto você mede por mês? Ah, eu vendo uns 100 mil, vai. Tá, quanto que você tem aí de custo fixo, sabe? Quanto que você tem de markup? Quanto que você tem de margem de contribuição, sabe? Tá tudo nos indicadores, tá apontando isso para algum lugar, sabe? Eu não Traduz! sabia nada disso, não sabia. Fala, não, rapaz, eu vendo e se sobrou eu ganhei dinheiro, se não sobrou eu tô devendo, sabe? E era isso que era o Wellington, sabe? E assim, Gi, não foi só processos, Uhum. tá? Não foi só metodologia. Foi a mudança de comportamento É. do Wellington também. Mas Tá? sabe por que a mudança de comportamento aconteceu? Porque houve uma consciência. Isso, Então foi trago para você uma consciência. A exato. partir da consciência, você teve a mudança do seu comportamento. E a mudando o comportamento, o resultado tá aí. Exato, Para Gi. quem quiser ver, vai lá no meu Instagram, tem um depoimento dele, viu? O Wellington de antes e o Wellington de agora. É verdade, Gi, é verdade. E se você me permitir, assim, uns 5 minutos, só colocar um pouquinho aqui dessa mudança da pessoa, Com sabe, do certeza. Wellington. É para isso que você tá É, aqui. obrigado, Gi, obrigado. Eu, quando descobri que existe, na verdade, um, um teste, uma medição, né, de como que é o seu perfil comportamental ou como você está no seu perfil comportamental, que é o DISC. Uhum. Quando eu descobri essa ferramenta, eu fui me mapear para saber se eu era dominante, analítico, estável ou influente. E comecei ali, isso aqui faz sentido mais ou isso aqui faz menos, tal. Ah, você é uma pessoa que gosta de ir para cima, que gosta de desafios, ou você é aquela pessoa mais conservadora, que não gosta de mudanças. Eu comecei a me mapear ali, sabe? E a ferramenta me mostrou um perfil dominante, um alto D de dominante, e o segundo perfil que dominava também é influente, né? E aí eu fiquei muito feliz. Ah, dominante, né? Ô, rapaz, ser dominante é bom. Sim, é muito bom. Só que junto com essas coisas boas, vamos dizer assim, também vem algumas coisas que não são tão boas, que Sim. precisam ser trabalhadas, sabe? E eu comecei a identificar ali alguns comportamentos que, poxa vida, eu entendi por que eu sou assim. Um exemplo, eu falo alto, né? Então, o perfil do dominante para poder se expor e falar alto é normal para ele. Para um estável,
Se você está falando alto com ele, Você tá gritando comigo. você está gritando. Exatamente. E as pessoas falavam assim pra mim: Wellington, para de brigar, cara. Você tá gritando. E eu falava: não, eu tô normal. Eu não tô gritando. E a pessoa: não, moço, você olha com esse seu olhar fulminante em cima da pessoa assim, olhando e tal. Eu falava: não, irmão, eu sou assim, cara. Sabe? E ele fala: não, isso intimida as pessoas, rapaz. E eu olhei aquilo e falei: rapaz, então eu sou assim. Só que eu não aceitava, que é aquilo que você falou. Primeiro você tem que se identificar, falar: meu, eu entendi como eu sou, agora eu preciso mudar. E Uhum. alguns outros perfis também de, poxa vida, eu não entendia por que que uma pessoa consegue fazer a mesma coisa todo dia. Que eu olhava assim, algumas pessoas, e falava: meu, como é que ele consegue uma linha de produção, por exemplo, pegar aqui e colocar aqui, todos os dias, pegar aqui e colocar aqui. Porque eu sou uma pessoa inquieta. Sabe? Fala: não, rapaz, como é que essa pessoa aguenta ficar todo dia fazendo a mesma coisa? Pra mim tem que ser coisa nova, tem que fazer todo dia uma coisa nova e desafios e tal, não sei o quê. E eu percebi que essas pessoas que fazem isso são as pessoas mais estáveis, que gostam de estabilidade, de rotina, né, Uhum. do processo bem definido. Ele já sabe o que ele vai fazer o dia inteiro, sabe? Para mim, uma coisa nova é empolgante. Para Pra essas ele, pessoas, nossa, não, meu Deus do céu, sabe? lá vem ele de novo. Exato. E eu chegava lá no departamento, um exemplo, chegava no departamento comercial: gente, mudanças. Estamos mudando o processo, mudando tudo. Aí eu vi as pessoas dominantes: opa, vamos pra cima, conta comigo. Nem sabe o que eu ia falar, mas já tava contando comigo. As pessoas mais estáveis falam: ai, meu Deus do céu, mudanças de novo, esse Wellington não para, sabe? Eu não tô dizendo que o dominante é melhor, eu tô dizendo Uhum. que São para comportamentos. esse comportamento de levar a pessoa, né, a fazer e tal, e agir como se fosse um general puxando, né, todo o exército ali, o dominante é bom. Só que o dominante não é bom, por exemplo, para nutrir. Uhum. Aquela paciência de nutrição, né? O que falta muito no dominante não trabalhado é a amorosidade, a empatia. E eu comecei a identificar isso em mim, sabe? Eu falei: meu, falta isso em mim. A Eu paciência de preciso esperar o tempo do processo. esperar o tempo. E eu me identifiquei, e eu comecei a trabalhar. E como já do perfil dominante também, quando ele decide mudar, irmão, ele vai mudar. E ele Uhum. vai acelerar o processo, sabe? E ele vai. Só que tome cuidado, Gi. Porque eu aprendi uma coisa nessa trajetória. Que o dominante ou é 8 ou é 80 também. Então, se eu tô lá no 80, de repente, pô, eu não posso ser assim, eu não vou equilibrar. Eu vou jogar pra onde? Lá pra baixo, pro 8. Então, eu comecei a me esquivar de muita coisa, a me resguardar de muita coisa, e que eu falava: pô, eu não posso, então, brigar. Porque tudo que eu falava, eu tava brigando. E aí eu comecei a entrar no outro cenário de que muita passividade acima do normal, né? As pessoas pisarem em cima de você porque você tá se resguardando, você tá se segurando, e aí você começa a engolir alguns sapos que não deveria, entende? Uhum. E eu, nessa trajetória, aprendi isso também, né? Quando eu aprendi isso, Gi, as pessoas que trabalhavam comigo, elas estavam feridas, porque eu machuquei elas. Sim. Chegou uma hora que eu lembro de uma cena, se você permitiu fazer aqui, Pode, essa pode cena. falar. Tem uma moça lá na empresa, eu não vou falar o nome dela, mas eu poderia até falar porque hoje ela é supervisora geral da empresa, tá? E eu tinha muita dificuldade com essa pessoa. E ela estava no setor comercial. Comercial é sangue no olho, irmão. É vermelho, é ir pra cima, é guerra, é meta, é ir pra cima e conseguir o lead, sabe? E eu ficava atribulando ela, pressionando. Eu chegava e falava pra ela: você vendeu? Conseguiu converter? Não, não consegui. Tá, você preencheu o CRM? Não, não preenchi. Cadê? Deixa eu ver. E eu olhava assim, o CRM. Você não preencheu o CRM? Mas eu já falei 10 mil vezes para você preencher isso aqui. Isso aqui é o coração do comercial. E eu olhava assim no olho dela, assim, e ela totalmente estável, né? Se Intimidada. afundava na cadeira. E eu olhava assim e falava: tá vendo isso aqui? Se a empresa for pro buraco, eu vou te levar junto. Você vai comigo.
Porque eu não vou sozinho, porque eu tô te avisando e você não faz. Uau. Sério. Você acha que ela ia performar dali? De jeito nenhum. O Ela saía de medo... lá e ia chorar. É. E eu falava, aí, ó, já vai chorar. Eu não posso falar nada. Na minha própria empresa, eu não posso falar as coisas. E as pessoas ficavam olhando assim. Gi, eu tinha razão? Tinha. De cobrar, sim. Mas eu não deveria fazer daquela forma. Exato. Então eu perdia totalmente a razão ali, Sim. sabe? E eu cheguei nela depois, porque eu falei, meu, eu estou errado. E eu não queria que ela performasse mais e tudo. Eu precisava consertar as coisas ali, sabe? Uhum. E, contrapartido, ela por ser estável e influente, todo mundo da empresa amava ela. Todo mundo gostava de estar com ela. Sabe aquela pessoa que você chega assim 5 minutos e você se abre assim, você conta a sua vida inteira, até os BO da sua vida, você conta pra ela e ela te abraça e tal. Quando eu machucava as pessoas lá na minha empresa, as pessoas saíam chorando pra quem? Pra ela. Pra ela. Ela é uma querida. Ela chegava, ela abraçava. Não, amigo, isso vai passar, sabe? Calma. Mas eu preciso desse emprego. Sabe? Não, calma, vem cá, vai dar tudo certo. E com 5 minutos acabou, já tá mais calma e tudo. E eu percebi que ela daria certo em outro departamento. No departamento de recursos humanos. Sabe? Para cuidar das pessoas. Ela é a pessoa que cuida, sabe? É. Mas aquele momento, Wellington, aquele momento você estava numa situação que você precisaria respirar a sua empresa. Então, é até compreensível a maneira como você se comportava. Eu nunca esqueço quando você chegou para mim e falou assim, ela tem que ser como você. Oi. Faz o impossível. Meu pai eterno, olha a bucha que ele missão, tá jogando na minha mão. Ai, meu Deus. Eu lembro, Gi, eu lembro. É querer mudar as pessoas, sabe? Querer mudar o comportamento das pessoas. E aí eu pedi perdão pra ela. Perdão, ela me abraçou e ela é um coração amoroso demais. Sim. Foi pro RH lá. Foi supervisora do RH, hoje é supervisora geral. É quem treina as pessoas, porque a conectividade dela é muito rápida. E aí, conector, irmão, a pessoa entende o que você fala, sabe? Aceita o que você fala e tudo. Mas foi um processo. E eu precisei ser trabalhado. Nesse período, eu contratei mentorias, né? Inclusive, foi a primeira mentoria que eu tive na vida toda, foi a Octo, aqui, com a Gislaine. Foi quando eu lembro que você me falou assim, tá, deixa eu ver aqui, quanto que você cobra? Ah, você cobra 3 mil para fazer um serviço? Ah, tá. Quanto que você tem de margem de contribuição? E aí eu olhei assim e falei, ó, de lucro eu tenho 50%. Falei, não, peraí, de lucro 50%? Mas quanto de margem de contribuição? E aí eu falei, hoje eu sei que nada sei. Sabe? Eu olhei assim e falei, Gi, você precisa me ajudar. Eu não sei, não tenho preparado isso. E aí, através de você, veio a mentoria financeira para estruturar o meu financeiro, porque não adianta você saber vender, você vender muito, se o seu financeiro não está estruturado. Sim. Entende? Tem que caminhar junto ali. Eu lembro quando a gente começou a esmiuçar os clientes. E aí, quando nós chegamos e falamos, esses clientes aqui, ó, ou você demite, Exato. ou você reajusta. Como assim? Esses clientes eu tenho há muito tempo. Se eu fizer isso, eu vou quebrar. Que não sei. Não vai quebrar. Só confia e faz. E aí você fez com medo. Mas depois... Exato. Eu fiz com medo porque na minha cabeça dava lucro. Sabe? Na minha cabeça, não, eu tô ganhando dinheiro, rapaz. Olha aí, tá entrando um X por mês dessa empresa. Mas peraí, o quanto que você gasta para manter isso aqui? E é é uma linha de raciocínio que quando a gente entra no fluxo automático, nós não olhamos para isso mesmo. A gente faz aquela conta de padaria. Vendi 100, paguei 50, tô tendo um lucro de 50. Aí quando você começa a colocar ali as miudezas, você consegue enxergar que não, você não está tendo um lucro. Você muitas vezes pode estar tendo prejuízo e não está vendo a torneira aberta. Essa foi a maior das dificuldades. Por quê? Porque eu não tinha controle. Eu gastava, não contabilizava, não sabia o que gastava. Eu ia num cliente, se o cliente ia almoçar comigo, eu pagava o almoço do cliente, né? Estrategicamente, porque nenhum almoço é de graça. Sim.
Só que eu não contabilizava isso. Pô, X reais de almoço para contabilidade, para saber o quanto que eu gastei, qual foi o meu CAC, Uhum. entende? De investimento ali com aquele cliente que trouxe ele. Eu não tinha esse CAC é cenário. custo de aquisição por cliente. Exato, exato. E eu não tinha isso. E aí, como um descontrole, né, que me trazia, assim, pelo meu perfil também, né, de não contabilizar, de não se organizar e tudo, o trabalhar interno do Wellington foi muito arrochado, sabe assim? Não foi, melhora 1% aqui nisso, amanhã você melhora naquilo. Não, eu tive que fazer uma conversão assim. Nossa, mas você é um ser humano, você não consegue. Sabe? Se você se prontificar e você querer mudar e você falar, não tem empecilho que vai, né, me atrapalhar. Apareceram? Sim, até hoje aparece. Wellington, você já tá 100% mudado? Não tô, cara. Mas eu tô melhorando todo dia querendo melhora, todo dia buscando, sabe? Às vezes a velha criatura vem, Sim. né? Quer se manifestar, aquele perfil, né, agressivo e tal, não sei o que e tal. Mas eu paro e penso, peraí, por que que isso tá... Opa, bati aqui. Por que que isso tá me gerando essa reação? Qual foi o gatilho? Entende? Qual foi o gatilho Uhum. que me gerou essa reação aqui, né? Será que eu tenho que parar no meio do caminho e pensar antes de agir? Deixa eu pensar. Gi, só o fato de você parar e pensar, a sua ação já é É, totalmente diferente. totalmente. Só de parar. Isso é uma gestão emocional. E olha que interessante. Hoje eu dei uma palestra online falando justamente sobre isso. O cérebro por detrás dos resultados. Como que nós funcionamos, né? E a neurociência, ela traz várias explicações relacionadas a isso. E tudo está relacionado ao nosso comportamento. E o nosso Exato. comportamento de hoje é pelas crenças que nós desenvolvemos lá na nossa infância. As crenças geraram os gatilhos, Que, né? que geram os sabotadores e de Nossa. lá você carrega até agora. Só que a maior massa não tem consciência disso. Não tem. E quando você começa a trabalhar isso como num líder, num empresário, ou em você mesmo como pessoa, e desenvolver e ter conhecimento para poder você gerenciar suas emoções, aquela impulsividade, aquela decisão errada, você começa a minimizar, né? Exato. Porque tudo tem o seu ganho e tem a perca. Não Exato, tem como exato, você Gi. ganhar 100%. Toda escolha, toda decisão, você tem um ganho e tem uma perca. Concordo com isso, Gi. E conforme você vai crescendo, né, vamos dizer assim, não sei se intelectualmente, mas como pessoa, automaticamente você vai se cobrando mais. Isso é uma expansão da mente. Exato. Aqueles erros que eu cometia no passado, se eu cometer hoje, é muito maior o prejuízo. Você entende? Tanto Uhum. eu como pessoa, como eu vou me sentir e falar, gente, mas não era para eu ter cometido esse erro, sabe? Vamos dizer assim, a coisa do Wellington lá do começo, pô, né? E agora cometer isso e outra. Hoje a cautela é muito maior. Você continua um cara ousado, um cara que vai para cima, continuo. Mas junto comigo eu tô forjando o meu lado analítico para que eu avalie, né, se naquele momento é viável, sabe? Uhum. Se os recursos que eu tenho naquele momento é o mínimo aceitável, sabe, para poder fazer, e a partir daí eu gero um resultado. Minha esposa, Maria, ela é analítica, perfil analítico. Sim. E eu nunca valorizei isso nela, muito pelo contrário. Eu falava para ela assim, né, um exemplo, eu chegava com um projeto, Maria do céu, a gente vai ficar rico, ó. Aí ela olhava para mim assim, Aí Como? abria aquele projeto bonito na mesa assim, né? Porque você já vem tudo preparado ali, né? Do Aham. começo ao fim e tal. Ó, Maria, a gente vai começar aqui, né? Daqui 2 meses vai ter 10 clientes para nós, e aí vamos faturar isso. Daqui 1 ano tá não sei o que e tal. Mas... E ela analisando tudo aquilo, bonito, né? O cenário ali e tal. E ela olhava assim, mas e aqui? Vai dar ruim. Não vai funcionar. Sabe qual era a minha reação? Maria do céu.
mas como você é pessimista? Você só enxerga os erros aqui da mesa? Como que você não consegue enxergar não sei o quê? Gi, ela estava me mostrando o ponto que poderia dar falha. Você entende? Naquele pontinho ali, olha, isso aqui, cara, pode ser que dê ruim. Qual era a reação de um bom dominante? Peraí. Ah, então vamos ajustar essa rota. Não é falar, meu, sai, tira esse cara da mesa, ele é pessimista, cara, sabe? Era o que eu fazia, sabe? Porque eu queria pessoas Concordasse com que me tudo. impulsionassem, fosse pra cima. Então eu É. tinha isso. E aí quando eu percebi que, pô, cara, eu preciso, né, desenvolver isso e aproveitar o que eu não tenho em mim, e ele tem, e a Gi tem, para poder somar isso. Sabe, quando eu entendi isso, eu entendi por que que o Leonardo, por exemplo, que é do setor financeiro, eu chego nele e falo, Léo, cara, vou comprar um gerador. Aí o Léo fala, como assim, cara? Um gerador? Por quê? Porque lá na planilha dele já tem uma lista de prioridades. Que ele vai falar, não, mas peraí, o gerador vai entrar aqui embaixo. Da onde você tirou o Sabe? gerador? É. Não, Léo, já falei, já liguei lá para a loja que vende o gerador, já negociei com ele, já foi para análise de crédito. Não, irmão, peraí, cara, vamos olhar aqui. Fala, não, Léo, já tá tudo esquematizado, vai dar tudo certo. Eu entendia por que que ele fazia essa análise, você entende? Uhum. E eu falei, pô, eu preciso de um analítico no financeiro, sabe? Eu Uhum. preciso de um supervisor na parte comercial dominante para levantar a galera, sabe? Só que eu também preciso nesse setor bastante gente analítica, bastante gente influente, bastante gente estável, você entende? Para poder, poxa vida, estou lidando com um cliente que é totalmente estável. Cara, você tem que falar a língua dele. É. Mas, ó, sabe quem é que vai dar certo para você, fulano de tal? Vem cá, vendedora tal. Por quê? Porque automaticamente vão se conectar por ser do mesmo perfil. Exatamente. Você É entende? muito importante a gente aprender sobre perfil comportamental por conta disso, Sim. para validar nos nossos clientes. Isso Hum, que você trouxe, a ferramenta diz que ela é sensacional. Ela representa o momento que você está vivendo. exato. Eu era muito influente, eu não tinha conhecimento também, na época que eu trabalhava com vendas, em uma única empresa, extremamente influente. Então, eu captava clientes assim, ó, facinho. Já conectava, já trazia, Tá só que eu vendo? não era uma pessoa que negociava e fechava. Eu não era uma closer de Uma sucesso. closer. E aí, depois de entender como eu funcionava, Uhum. eu comecei a fazer o quê? A empresa, né? Ela investiu em quê? Em treinamento para captação, habilidade e desenvolvimento, né? Exato, Gi. Dessa área dominante para poder eu começar a ter uma maior conversão de fechamento. E deu muito certo, porque eles treinaram todas as habilidades e comportamento em relação ao dominante. E aí, o que aconteceu? A Gi ficou DI. Dominante, influente, assim, total. E hoje eu estou vivendo uma fase da empresa que eu estou em expansão. Então, como eu estou olhando para esse lado, eu precisei baixar um pouco o nível da influente e colocar o conforme para poder eu estabilizar. Porque eu preciso entender do processo, eu preciso entender Uhum. das ferramentas, Uhum. fazer implementação. Então, a ferramenta DISC, ela representa o momento em que você está vivendo. Se você não está alcançando os objetivos que você quer, ela vai direcionar quais são as habilidades e comportamento que você precisa desenvolver para poder você chegar no objetivo principal, que é o que você deseja no momento. Uau. Então, Nossa, bela explicação. Eu costumo dizer que os 4 perfis são como temperos dentro da gente, né? nós temos os 4, né? Exato. Todo mundo Uns, tem. né? A botija tá um pouquinho maior, que É, precisa ser tirado um pouquinho, que foi o que aconteceu com você, outros melhorado. Que também, em outras palavras, é você saber dançar em todos os perfis, né? exatamente. E isso que você falou é muito essencial. Ah, então se eu sou dominante, eu vou morrer dominante. Provavelmente, o dominante vai ser um pouquinho maior do que os outros, Sim. sabe? Que você faz naturalmente. Porque é seu. É Exato. do seu. Os outros, você tem que virar uma chavinha e ser, vamos dizer assim, sabe? É. Então, realmente, lá dentro da empresa, quando nós contratamos a mentoria, as pessoas foram trabalhadas, sabe? Foram trabalhadas para aprender a desenvolver, primeiro se enxergar, né? Primeiro saber quem é o Wellington,
quem é o Leonardo, quem é a Juscelia, né, que trabalha comigo lá, para depois começar a enxergar o próximo e saber, poxa vida, eu estou falando agora com uma pessoa totalmente estável, né? Eu preciso me conectar a essa pessoa e para facilitar isso, eu vou também traçar um perfil estável agora, sabe? Isso serve com vendas, né? Na verdade, no seu dia a dia, Com sabe? tudo. Com tudo, esse modo de você se adequar, né? Para que você viva bem, viva melhor, É. sabe? A palavra, ela é muito sábia. Eu falo que a Bíblia, ela é nosso manual de É, vida. E lá fala que nós não temos porque nós não sabemos pedir. E sim, fala também que é para a gente vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, ele tem o poder de fazer você evoluir, como também tem o poder de te matar. uau, Além disso, ele fala também que é para a gente, que nós pecamos por falta de conhecimento. Então, trazendo tudo isso para a vida do empreendedorismo, fala alguma coisa que você acredita que você desenvolveu dentro da sua área como um empresário e também como pai de família, e claro, hoje você é pastor. Como que isso influenciou nessas três áreas? Na sua autoridade como pastor, sim, na sua autoridade como o provedor da casa, o cabeça da casa, porque é isso que um marido representa na família, uhum, né? E também como empresário, porque os três estão na mesma esfera de líder. exato, Gi, exato. Nosso maior líder de todos os tempos e sempre será é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Amém. Que veio aqui viver, fazer em 3 anos o que a gente não consegue fazer a vida inteira. Que foi a sua trajetória, né? Vamos colocar assim, vai, trajetória profissional nos 3 anos, né? Depois, Sim, antes disso, ele foi forjado e tudo. Que ele tinha um objetivo, ele tinha um alvo, né? Ele tinha um projeto a ser cumprido, que era o projeto do pai, sim. que nada mais é que resgatar aqueles que decidiram sair do seu leito, sabe? É, eu sou amante da palavra do Senhor, eu sou fissurado pelas escrituras e pelo amor de Jesus Cristo, sabe? O amor que eu percebi que tudo que eu fizer ou tudo que eu não fizer não vai mudar o que ele sente por mim, entende? Eu, quando amo uma pessoa, eu espero que ela também me ame. Porque Uhum. senão vai falar, você não sustentou o amor, né? Você não amou igual e tal, não sei o que e tal, né? Quando acabam os casamentos, por exemplo. Mas o amor de Jesus é um amor que não espera que eu ame ele. É. Não espera. Ele fala, irmão, se você me amar ou não, cara, eu te amo do mesmo jeito e na mesma intensidade. E eu vou morrer por você, querendo você ou não. Pode você me rejeitar ou não, eu vou morrer por você, porque senão você vai morrer. Você entende? Uhum. Que amor é esse, cara? Que me Verdade. constrange, sabe? Que me constrange, que eu olho assim e falo, Senhor, eu nunca vou conseguir entregar para o Senhor o que o Senhor merece. E isso acaba redimindo a gente e deixando a gente pequeno. Mas o que ele fala? Tá, você já entendeu. Beleza, agora levanta. Porque você é um guerreiro. E eu quero que você seja bem-sucedido. Eu quero que você seja próspero em tudo. Eu quero que você cresça em tudo. Né? Muitos cristãos acham que o que está reservado para mim lá no céu é maravilhoso, né? As ruas de ouro, né? Andaremos em carruagens de fogo e tal, tudo muito lindo desenhado lá, tá? Mas e aqui na terra, irmão? É, O Senhor quer que a gente viva bem aqui na terra, sim. você entende? E aí coloca-se os projetos do Senhor. A empresa, Gi, quando eu entendi que a minha empresa não é minha, que é um projeto que nasceu lá em cima no céu e que o Senhor só usa o Wellington aqui na terra para poder propagar esse propósito dele. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, consegui conectar o meu mundo espiritual no meu mundo profissional, vamos dizer assim. E aí eu comecei a não separar mais, porque antes eu achava o seguinte, não, esse papo de Bíblia, de pastor, de não sei o quê, é quando eu tô lá na igreja. Quando eu tô aqui na minha empresa, não, aqui é tudo profissional, tudo alinhado, tudo bonitinho.
Quando eu entendi que não, irmão, a minha empresa ela é espiritual. Somos todos espirituais, Sim, vivendo aqui no mundo natural, sabe? sim, A minha empresa é espiritual, então todos que estão aqui têm que estar alinhados com o meu propósito. Ah, Wellington, então, só entra gente na sua empresa cristão? Não, irmão. Lá nós temos católico, temos testemunhos de Jeová, temos que não fala nada, né? Fala, eu não sou nada, sabe? Mas que está alinhado no propósito, que não tem nenhum BO com Deus, entende? sim. Não tem nenhum problema com Deus. Quando eu entendi isso, que eu trouxe e falei, olha, agora todo mundo aqui, nós somos assim, tal, 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 começou a fluir as coisas, entende? É o posicionamento. Posicionamento, em casa também, sabe? As coisas mudaram, porque em casa a gente tira o nosso colete, né? Colete de Aham. pastor, o colete de empresário, você é quem você é. É, E se você não for uma pessoa trabalhada, irmão, as pessoas sofrem. sofre. A E a mulher gente sofre. judia, né? Eu Uhum. falo que quando você está ferido, você fere. Exato, Gi. Você Exato. fere. Wellington, eu gostaria que você compartilhasse com a gente como foi para você viver essa experiência na Octo. Como que foi o processo? O que Uhum. o Wellington antes e o Wellington agora? Eu vou resumir em uma frase e eu vou explicar por quê, Tá. tá? Nós saímos de um faturamento de R$ 80.000 quando a Octo chegou lá, para um faturamento de R$ 400.000 por mês. Uau. Sério. Mas assim, isso é importante? É. É o Uhum. que sustenta a empresa, é dinheiro, irmão. Não tem Sim. jeito, cara, sabe? É, Por que aconteceu tudo isso? Porque as pessoas precisavam passar por um processo de transformação. As pessoas quem? Primeiro eu. E a Octo me trouxe isso, sabe? Wellington, deixa eu te trabalhar como empresário aqui. Você agora, irmão, aqui, ó. Só nós dois aqui. E começou a me desenvolver. Começou a aplicar processos, metodologias. Começou a me libertar de crenças que eu não sabia que tinha. Na verdade, eu nem me identificava, sabe? Comecei a olhar e entender, por que que, né, o medo me trava, né? Por que que a ansiedade me faz a fazer coisas que, não precisava nem sofrer, moço, sabe? Você sofreu por antecipação, sabe? Eu comecei a entender isso. Depois que eu fui trabalhado, ou até mesmo em paralelo, outras pessoas estavam sendo trabalhadas ali na empresa. Uhum. Né? Toda semana, indo lá, desenvolvendo as pessoas. Olhando para o cenário comercial, né? Que é a mina das vendas, né? Então, não é só venda, Gi. Não. Você trabalhou RH, você trabalhou a operação, trabalhou o financeiro, sabe? Não somente o comercial. Porque realmente não adianta um setor estar bombando e os outros estar derrubando Sim. o resultado, não adianta, sabe? Então, assim, eu sou muito agradecido a essa empresa. Foi a minha primeira mentoria, como eu falei, a minha primeira mentoria e, assim, a que ficou marcada para mim mesmo. Depois dessa, teve outras, né? Uhum. Tive numa mentoria por 12 meses e tudo, que pegou tudo aquilo que eu já tinha trabalhado e eles até falam para mim uma coisa, que eu acho que eu nunca te falei. Wellington, você chegou aqui, parece que você já estava sendo trabalhado, moço. Sabe? Por quê? Porque iam outros empresários lá e dava muito trabalho para eles, sabe? Muito trabalho. Ih, rapaz, não vamos agora não é faturamento, vamos trabalhar aqui o empresário. Fala, não, você já está no caminho, já aprendeu a fazer as coisas, sabe? Já está alinhado aqui. E aí eu dou mérito mesmo à Gislaine e à Octo, que me jogou num degrau que eu consegui depois multiplicar. Entende? Porque, governar, você me ensinou. Governar tudo aquilo que eu tinha de um modo claro, né? Trazendo para as pessoas clareza, sabe? No Uhum. que eles deveriam fazer, no que eu estava esperando deles, nas expectativas que eu gerava, trazendo clareza para eles, sabe? O acompanhamento, que é o que? A estrutura, você também me deu. Irmão, você pode entregar um monte de conhecimento, mas se você não acompanhar esse desenvolvimento face a face, assim, ó, olhando assim, irmão, vamos lá junto, vamos fazer passo a passo aqui, sabe? É, não fizer isso estruturado, você não consegue multiplicar. Hoje eu estou na fase de multiplicação, né? Estou vivendo uma terceira empresa, né?
Temos a de serviço, já temos a Academy, que nasceu, na verdade, esse nome, pessoal, Gen Academy. Você vai ouvir muito isso. Foi numa conversa que eu tive com a Gislaine, que eu tinha vontade de ensinar as pessoas. Uhum. E ela pegou e falou, cara, você já ensina há muito tempo. Mas não sei o que. Eu falei, não, irmão, peraí, vamos sentar aqui, daqui vai sair um negócio. E ela escreveu na lousa lá, Gen Academy. E aí eu olhei aquilo ali, e aí eu falei, será, Gi? Sabe, pra mim era só um sonho, sabe? Hoje já é realidade. Formamos 3 turmas, já entregamos essas 3 turmas, e entregamos essas 3 turmas, e já estamos indo pra 4ª turma disso. Uau. E nasceu de você, tá? Então, eu tenho muito a agradecer, Gi, de coração. Obrigada, Wellington. Eu até tô segurando aqui, porque eu não. É bom a gente ouvir e Sim. é bom a gente ver o quanto nós conseguimos fazer a diferença na vida um do outro, né? E é recíproco, viu? É mesmo. É recíproco. Eu Muito sei. obrigada. Wellington, infelizmente a gente está chegando ao final. sei. Eu amei ter esse momento Também. de papo com você, né? Esse momento a gente fala que é papo de vendas, porque tudo é vendas, tudo respira vendas. Mas a gente só consegue ter resultados quando a gente realmente trabalha pessoas. E a primeira pessoa que nós precisamos trabalhar somos nós mesmos, né? Deixa uma mensagem para o público. Perfeito. Para essa câmera aqui, né? Isso. Isso, vamos lá. Deixa eu até me aprontar aqui, rapidinho. Você, empreendedor, empresário, ou que deseja empreender. Quem deseja empreender está no melhor momento de viver um desenvolvimento, sabe? Mas quem já está e está passando por esse momento de estagnação, sabe? Dificuldades que você parece que está num ciclo e não resolve. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é bom, cara. Por isso que você está aí. Mas você tem que reconhecer que para você avançar mais um degrau, você precisa de acompanhamento. Você precisa saber o que você ainda não sabe. Você precisa olhar e ver pessoas que já passaram por aquele trajeto. Por isso que se chama mentoria. É porque a pessoa já viveu aquilo, irmão. Ela pode te ajudar, cara. Eu tinha essa dificuldade. Talvez essa seja a sua também. Que a gente olha só os números. Ah, mas eu vou investir tanto nesse negócio aí, rapaz, não tenho nem dinheiro. Mas peraí, o quanto que aquilo vai te trazer de resultado? Eu saí de 80k para 400k. E não foi por sorte. Não foi. Foi por processos, por um bom processo, por pessoas maravilhosas e por um lindo produto que eu já tinha. Sabe? Então, quando eu estruturei esses 3 pilares na minha empresa, as coisas começaram a fluir. A empresa começou a crescer. E aquilo que era um fardo para mim, hoje eu vejo como uma bênção. Algo que eu estou construindo, que eu vejo que, eu estou chegando onde eu tanto sonhei. Você compreende? Então, tome o primeiro passo. Vá adiante. Obrigada, Wellington. E você que está nos assistindo, deixe o seu like, toque no sininho e siga a gente. Tchau!